Todos os instantes, em todos Temos os momentos. um marco histórico na profissão, dia 30... vou ser bem jornalista, boa noite. Dia 30 de agosto de 2022, às 10 horas da manhã, deu-se início à plenária no Senado Federal, que visava o PL 1731, com o objetivo de fixar um piso salarial nacional na fisioterapia e na terapia ocupacional, no qual o relator era... Romário. O baixinho. O baixinho. O baixinho que nos deu tantas alegrias no futebol. No futebol. E tristeza se foi contra o seu time. E tivemos uma aprovação no Senado. Tivemos. Uma aprovação unânime, 16 votos a 0 no Senado. As comissões já tinham aprovadas, enfim. Um detalhe que a gente precisa se atentar, importante, que algumas pessoas talvez ainda não entenderam, que para uma lei entrar em vigor, não basta uma aprovação somente em uma casa, tá? Então foi aprovado no Senado, ela ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados Federais e, por fim, aprovado nas duas casas, vai para a sanção presidencial. Então, podem ocorrer vetos ou não. Isso. Mesmo que seja vetado, volta para a Câmara para poder ser votado se vai ou não derrubar o veto, enfim. Se tiver alterações agora na Câmara dos Deputados, alguma coisa, volta para o Senado. para eles poderem falar, não, beleza, isso aqui tá tudo ok, para poder seguir o trâmite. Sim. Todas as emendas antes de chegar ao presidente da República ou o presidente em exercício no dia, porque vale lembrar que se o presidente não tiver em território nacional, assume o vice. Se nenhum dos dois tiver, é o presidente da Câmara que participa aí desse processo de sanção. Qualquer emenda antes de chegar para a assinatura final, ela tem que ser aprovada pelas duas casas, tá? Então, foi aprovado pelo Senado, é um marco histórico, é um passo importante para a profissão, um passo que desde quando nós estávamos na faculdade falava-se muito disso. Então, agora vai para a Câmara dos Deputados Federais, então ainda não é lei, e eu sei que muitas pessoas estão aí ansiosas, nós estamos ansiosos para saber o desfecho disso tudo, e ansiosos para que a profissão ela dê esse passo. E rolou um burburinho gigantesco na internet, eu acho extremamente importante. Sim. Inclusive aqui a gente quer que seja uma mesa de discussão, que as pessoas elas acabaram esquecendo a importância de debater, elas acabaram esquecendo a importância de levantar pautas. Se você não concorda com tudo que eu falei, você é um merda. Não, Era o que eu tava falando hoje, tá tudo assim, muito polarizado, a gente não consegue mais discutir ideia, a gente não consegue mais ver o ponto bom ou o ponto ruim e ver o que é o melhor. É que nem política ou que nem futebol, ou é esse ou aquele. Não dá pra você conversar e construir um senso crítico. E nós temos recentemente o piso da enfermagem aprovado, sim, né? Que está servindo de espelho aí pra gente entender quais pontos que a gente pode otimizar e quais pontos a gente pode fazer melhor para que a gente não tenha o calo apertado onde eles estão tendo, enfim. Vou iniciar falando de minha persona e aí eu passo para vocês. Entendam que em todas as minhas viagens que a fisioterapia me dispôs, eu percebi que o Brasil ele é muito heterogêneo. Você tem realidades muito distintas. Sim. Estive em Aracaju esse final de semana e lá, por exemplo, no estado do Sergipe, eles não têm um sindicato, eles não têm um piso salarial que regulamenta ali o estado, o que é extremamente perigoso para a valorização dos profissionais. Então, sim, creio sim que é extremamente importante a definição de um piso salarial. Óbvio que um piso salarial com valor fixo para um país tão grande, heterogêneo, vai causar discrepâncias, né? Talvez um estado que pague muito próximo, que já fala assim, pô, mas foi tão pouco perto do que a gente esperava, e outro estado fale, meu, foi incrível. Mas a gente entende que um país continental como o Brasil, essas coisas acontecem. Então, sim, é extremamente importante, desde a graduação a gente entende. Um ponto que eu sempre disse, e algumas pessoas interpretaram errado, é que eu não acho que um valor fixo seja interessante, porque esse valor fixo, ele exige votações para correções. Então, a gente sabe o quanto isso pode atrasar. Ano eleitoral fica fácil, e ano que não é eleitoral a gente acha que a gente possa ter um pouco de dificuldade. Apesar que os estados sem sindicato ficariam tranquilos. Né? E isso com a enfermagem agora ficou bem claro, porque eles colocaram um piso fixo e eles queriam colocar uma regulamentação para ter essas alterações automáticas e não passou. Não passou, lógico. Foi justamente o ponto que não passou. Por quê? Porque senão a cada ano, obviamente, ia acompanhando algum determinado índice, alguma determinada coisa. Eu não lembro exatamente o que eles tinham estipulado para o aumento acompanhar, né? E essa é a discussão. Será que a gente precisa de um valor fixo? Ou a gente precisa de uma fórmula fixa para gerar esse salário? O Jorge Spinelli, uma vez numa live, ele sugeriu uma coisa assim que eu achei muito interessante.
Por que não fazer multiplicação de salários mínimos? Porque eu dissídio de salário mínimo, que não, a gente sabe que não segue a inflação, então não é o justo, de fato, mas já atualizaria automaticamente. Então, ao invés de colocar assim, 4.800, por que não colocar 3,5, 4,5 salários mínimos? Né? Sim. Porque aí vai havendo dissídio. Esse é um ponto no qual eu acho que evitaria Seria mais dores de interessante, cabeças. Óbvio que nós entendemos que outras dores virão, porque muitas leis ainda faltam para nos dar o respaldo e a segurança para uma profissão consolidada. Então, sim, nós estamos vendo, infelizmente, que a enfermagem tem sofrido alguns pontos, mas não vejo isso como um motivo para não haver uma regulamentação. Porque a regulamentação ela é essencial em alguns locais. Como eu falei, o Sergipe não tem piso. Ela é necessária, sim, para valorização, ela é necessária, sim, para que a gente consiga dar um passo a mais, um degrau a mais, para se estimular aí essas próximas regulamentações. Mas creio eu que sim, alguns calos apertarão, algumas coisas vão doer aí nesse processo, mas o que eu interpreto é que uma mudança cultural na profissão, não só esperando aí das autarquias, mas também por parte dos profissionais, possa minimizar muito disso. Então, uma mudança cultural que a gente sempre bate na tecla da valorização do próprio profissional com as propostas que ele recebe. Então essa é a minha posição e eu entendo as preocupações que foram levantadas na internet hoje justamente porque calos existem. E como existem. É importante, só que como a gente está descoberto em outras coisas, nem todos os profissionais talvez sejam agraciados com plenitude por esse piso. A gente é da terapia intensiva. A terapia intensiva tem regulamentação. Então, o fisioterapeuta para cada 10 leitos, pelo menos 18 horas do Brasil, tem muitos estados que já aprovaram 24 horas. Então, a galera da terapia intensiva tem uma lei que assegura. E eu acho que essas leis deveriam ser ampliadas. A 444 de 2014 do COFITO é um documento, sim, que rege a nossa profissão, mas ela deveria, sim, entrar para uma briga para que seja algo de uma regulamentação de todas as especialidades. Né? Desculpa, Felipe. O Senado que participou, enfim, que foi o cabeça desse projeto, nós somos da terapia intensiva. Tem um projeto que está 2 anos engavetado no Senado, que é o 1985 de 2019, que garante a presença do fisioterapeuta 24 horas na UTI em todo o território nacional. Está engavetado. É um projeto que foi aprovado na Câmara, se aprovado no Senado, vai para a sanção presidencial e que ajudaria a proteger muito uma pequena parcela dos profissionais que são da especialidade de terapia intensiva. Alguns colegas estão perguntando aqui, a Daiane Constantino está falando sobre os profissionais da unidade de internação. Falta regulamentação que garante a obrigatoriedade. Eu vejo alguns colegas da emergência buscando aí pelo menos um decreto para garantir a obrigatoriedade do fisioterapeuta na sala de emergência. Gente, eu consigo falar com mais propriedade da área hospitalar por ser minha especialidade, tá? Mas eu vejo que em todas as especialidades falta algo mais palpável para garantir que o profissional não seja retirado dali, para que um outro profissional que fica sozinho não seja sobrecarregado. Existem parâmetros assistenciais. Resolução 444 de 2014 do COFITO. Anota aí. 444 de 2014 do COFITO. Parâmetros assistenciais. Nós devemos seguir isso, tá? Então, nós temos um documento do nosso conselho, que é o que nos dá o respaldo, que já nos dá garantia de que nós não podemos abusados, explorados. Estamos trabalhando o Ivens e eu. Vou demitir o Ivens e vou colocar 20 pacientes para o Guto atender. Não, o COFITO já prevê que eu tenho um limite de atendimentos por período, então a gente tem que bater isso. E é essa uma das mudanças de cultura que eu falo tanto que a profissão precisa ter. Só que aí, é mesmo. Só um detalhe, eu acho 4.800 pouco perto do que a gente merece. Seria muito mais. Eu lembro que anos atrás, tipo uns 10 anos atrás, quando começou-se a falar em piso para fisioterapia, falou-se em R$4.500 num projeto de lei lá anterior, que nunca foi para frente, que na época a gente falava, caraca, se isso aqui acontecer, tô bem. Hoje, se isso acontecer, gente, infelizmente, vai melhorar para muita gente, mas não vai mudar. Não vai mudar a realidade, não vai mudar. Apesar da preocupação com tudo isso, que os profissionais eles entendem, eu tô feliz. Eu sei que parece incoerente, mas ao mesmo tempo, gente, a gente tem uma realidade aqui, nosso estado de São Paulo, e eu fui
porque esse assunto, desde que ganhou força, né, há um ano, nessas viagens eu fui percebendo, caramba, mano, tem gente que recebe R$ 1.500 porque o Estado não tem piso. Mano, precisa! Porque o que essa pessoa recebe nesse Estado é um absurdo. Ela é uma profissional, uma fisioterapeuta, uma profissão extremamente essencial. Até publiquei a frase que o Romário disse hoje na plenária, porque de fato mostra a importância. É um paciente, o Romário foi paciente que tá falando, entendeu? Senador político, também tem isso, a gente sabe que tem isso. Eu não gosto dessas coisas, mas, cara, é extremamente importante pra gente. Então, assim, eu sei, mas eu tô feliz, porque é um degrau. Pode não ter sido, pode ser que tenham faltado outros degraus embaixo. Mas talvez esse seja um passo que ajude a estruturar aquilo que o Luiz falou. As brigas nunca acabam. E talvez seja o ponto para as pessoas entenderem que a gente colocou esse degrau, só que elas não enxergavam que deveriam existir outros embaixo. E agora, vendo esse, elas vão ver, pô, mas faltou tudo isso aqui. Então, talvez às vezes a gente precisa dar esse passo e para entender quais são as coisas que a gente precisa avançar. Quando eu levantei essas discussões há um ano, algumas pessoas interpretaram muito mal. Eu falei, gente, não é isso. Tô preocupado porque a enfermagem agora tá servindo de exemplo pra gente perceber que essas coisas acontecem. Mas sim, queremos. Pô, eu fiz uma live, abri pro perfil do PL pra gente discutir, pra trazer o pessoal, pra divulgar. Só que, mano, comecei a ser atacado por uns negócios que eu falei, não, gente, eu não sou contra, eu sou totalmente a favor. Só que tem preocupações, a gente tem que pensar em outras coisas. Por exemplo, R$4.800. É a sustentabilidade. Daqui 10 anos, se não for votado de novo, R$4.800 não vai valer nada. Nada. Com a inflação daqui 10 anos, R$4.800 vai valer nada. Então, uma das preocupações era essa, tipo, um valor fixo, era uma das. E outras preocupações que a gente pautou aqui. Mas, se você quiser continuar essa discussão, amanhã no mesmo bate-horário... Não tem isso. Se você... Assim, as pessoas têm que entender que, assim, tá todo mundo querendo que a profissão evolua. Eu acredito que não tem ninguém contra a profissão. Não mesmo. E muitas vezes a gente pode seguir diversos caminhos para chegar nessa melhora. Algumas pessoas acreditam que é esse, outras esse. Quanto mais a gente conversar, mais a gente entende como a gente vai chegar junto, fazer isso acontecer. Né? Então é isso, tipo, tem que conversar. Do mesmo jeito, assim, ó, por que a fisioterapia não vai lá abraçar os caras da enfermagem e falar assim, e aí, o que vocês estão vendo aí que deu ruim, que deu bom? O que vocês podem dar de dica aqui pra gente tentar estruturar melhor enquanto ainda é possível mexer nesse projeto? Eu vi hoje que a engenharia já tinha passado por isso, eu não sabia. A agronomia e a engenharia acho que passaram pela mesma coisa. Tanto que tem muitos técnicos, né, não lembro direito como eles nomeiam, mas criaram cargos para esses caras para não contratarem como engenheiros ou como agrônomos. Uma vez eu falei sobre isso. Só que o negócio é o seguinte, cara, a gente tem que dialogar para que as coisas aconteçam de uma maneira estruturada e eficiente, tá? Óbvio que não somos nós que decidimos, não somos nós que pressionamos, nós somos só pessoas que têm opinião e falam. Hoje, fiquei feliz de ver, sim, algumas pessoas, algumas associações presentes, alguns sindicatos presentes, alguns conselhos presentes na plenária, quando eu tava vendo. É o trabalho deles, cara, tem que estar lá, é isso, tem que estar lá. Eu fiquei feliz de ver. Falei, pô, legal, mano, estão lá, estão pressionando, estão cobrando, estão querendo fazer acontecer. Então, gostei disso que eu vi e eu espero que eles continuem, porque eu não quero fazer isso na minha vida, jamais. Mas sou um fisioterapeuta, sou ativo, pago uma anuidade, então tenho o direito a ter as minhas opiniões. Eu acho que o diálogo ele sempre vai levar a profissão por um bom caminho. E é isso que a gente está tentando fazer. Mas a gente nunca consegue terminar no horário. Não.